Para iniciar, vamos ver o que é teleprocessamento, né? Então a gente tem a junção de dois conceitos aí, que são as telecomunicações, né? Que é a comunicação que a gente tem, por exemplo, nas linhas telefônicas, né? Tudo que existia de comunicação eletrônica foi então aproveitado para realizar o teleprocessamento, né? Que é justamente a junção das tecnologias da comunicação, das telecomunicações, com o processamento de dados. Os grupos que utilizavam os computadores precisavam dessas máquinas, utilizavam eles num único local, né? Fisicamente num prédio ali, numa sala, e só podia ser usado dessa maneira. Em meados dos anos 60, né, da década de 60, então conseguiram, né, desenvolver o acesso remoto a essas máquinas, né? Então já era possível utilizar os computadores com uma determinada distância, né, utilizando um terminal e acessando remotamente as máquinas para fazer lá, para mandar e receber os dados desses computadores, né? Da década, lá no começo da década de 70, então, o teleprocessamento foi alcançado, né? Então, o acesso remoto e o teleprocessamento se diferenciam basicamente pela distância, né? Então, acesso remoto seria ali um acesso no mesmo local, mesmo prédio, né? Limitado aí por um cabo, né? O tamanho que um cabo alcançasse. Então, tinha lá um terminal remoto no mesmo prédio que o computador principal. Então, era uma linha física ali, né? Dentro do mesmo prédio. Então, isso foi adaptado para as telecomunicações. Então, utilizando linhas telefônicas, era possível fazer o processamento remoto, né? O teleprocessamento, as distâncias que fossem limitadas pelas telecomunicações. Então a gente tinha antes do teleprocessamento a figura do CPD, né? Que era um local onde tinha esse computador. Os dados eram todos enviados para esse mesmo local, né? Recebido ali vários conjuntos de dados, né? Como a ilustração aí tem A, B, C e D, né? São vários volumes de dados produzidos por grupos diferentes que eram encaminhados para um único local. Eles eram enfileirados, né, para que o computador executasse tudo aquilo ali como um lote só, tá? Isso era problemático porque, digamos que o grupo B aí, né, de processos fosse pequeno, ele tinha que esperar o processo do grupo A, B, C e D iniciar e finalizar para obter seus resultados. Então havia um problema aí de tempo, né? Sem falar que se os dados tivessem algum erro, esse tempo todo ia ser perdido, né? Então com o advento aí do teleprocessamento, já era possível, né, o envio remoto, né, para um local, para o processamento no CPD, né? Ao invés de um grupo ou de um representante localmente, presencialmente enviando os dados para o CPD, levar os dados para o CPD. Para a entrada desses dados ser feita no CPD, essa entrada de dados era feita remotamente, tanto a entrada quanto a recuperação dessas informações. O resultado do processamento era feito via terminal. Definir um processo de comunicação de dados, a gente vai ter alguns elementos, sempre vai ter esses elementos, né? No mínimo isso, que é a fonte de informação, a própria informação, o veículo de transmissão, né? Os meios de transmissão e o receptor da informação. Então, todo o processo de comunicação de dados se resume nessas quatro partes aí, né? E em alguns casos é necessário, né, são necessárias interfaces para facilitar ou para possibilitar a comunicação. Esse às vezes são necessárias as interfaces, né? É o que a gente tem nesse esquema. Então a gente tem ali o 1, né, que é o transmissor, e deve se comunicar com o 6, que é o receptor, né? Então para informação, para mensagem
chegar até seu destino, ela vai percorrer aí um determinado caminho ou equipamentos também. Caso a gente vai ter a mensagem saindo do transmissor, ela vai passar por um codificador que vai adequar a mensagem para o meio de comunicação, o meio de transmissão, e o decodificador vai fazer o processo inverso, né? Vai recuperar a informação do meio e torná-la útil, né? Aí, nesse esquema a gente tem esse item 5 aí, que é o controlador de periféricos, e é, né, digamos assim, um item lá desses primeiros computadores, né, que eu coloquei na figura anterior lá, onde a gente percebe que são máquinas antigas e que tinham vários módulos, né? Então, para uma informação chegar a um determinado local, ela ia passar então primeiro por esse controlador de periféricos, né? A esse conjunto de interfaces a gente dá o nome de link, né? E o meio de transmissão, ele carrega sinais, né? Sinais elétricos. Esses sinais podem ser analógicos ou digitais, né? Um sinal analógico ele tem por característica, né, a variação de valores, né? Por exemplo, hoje a gente utiliza os bits, né, numa comunicação, que são valores discretos que variam entre 0 e 1. Né? Utilizando sinais analógicos, entre 0 e 1 a gente tem infinitos valores. Já os sinais digitais, eles têm valores discretos, né? Ou seja, ou é uma coisa ou é outra coisa. Ou é ligado ou é desligado, ou é 0 ou é 1. Esses são sinais que os computadores entendem, né? Os sinais digitais. Inclusive os computadores lá de antigamente, lá da década de 60 para cá, eles já utilizavam bits, né? Já eram digitais. Os meios de transmissão não são perfeitos, né? Não é um link ideal. Geralmente eles têm interferências ou perdas de sinal. A gente tem o caractere B lá da tabela ASCII e esse caractere B ele é um conjunto de 8 bits, certo? Que está descrito aí, né? A gente tem 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, né? Então, na tabela ASCII, esse conjunto de bits representa o caractere B minúsculo. Esse conjunto de bits aí é o que seria transmitido de um computador para outro, né, para enviar o caractere B, por exemplo. Então, a onda original, né, o ideal seria aí o que a gente tem no primeiro gráfico, né, que é uma onda quadrada, perfeita, né, com valores discretos entre 0 e 1. Mas o que vai acabar sendo transmitido, né, no meio analógico, no meio de transmissão, é uma onda com certas alterações, mas que ainda assim é possível identificar ali os bits zeros e uns. E toda transmissão deveria ser digital, né? Mas não existe transmissão digital perfeita, né? A mais próxima disso é a transmissão utilizando as fibras óticas, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, então, fisicamente, tudo é analógico. Você usa um fio para transmitir um sinal elétrico, isso é analógico. Se você utiliza uma fibra ótica para transmitir um sinal luminoso, isso também é analógico. Sinal analógico, né, ele pode assumir qualquer valor, né, de menos infinito a mais infinito. Tá? Então, entre 0 e 1 existem infinitos valores. Teríamos a vantagem, né, de poder representar qualquer valor usando um sinal analógico. E isso também é uma desvantagem, porque podendo representar qualquer valor, não há como validar um valor recebido, né? Não tem como verificar se o valor está certo ou errado. Então, por isso, as informações transmitidas em uma comunicação de dados têm que ser digitais, apesar de que entram em meios analógicos, mas há como verificar se os dados estão corretos. O transmissor tenta transmitir uma onda perfeita, com bits zeros e bits uns, né, representados em uma onda. Só que o meio de transmissão ele pode sofrer com ruídos, né?
é possível que o receptor receba informação corrompida. O que era para ser 0 chegou 1 e o que era para ser 1 chegou 0, né? Isso é informação corrompida, né? As ondas digitais, elas são transmitidas em pulsos elétricos ou pulsos ópticos, né? Ou ainda por ondas de rádio, né? Isso vai depender dos meios de transmissão. E dependendo do meio utilizado, esses sinais eles precisam às vezes ser convertidos. Então aí a gente vai ter a modulação de dados, né? A modulação ela é feita por um equipamento chamado modem, né? Que ele modula e demodula. A gente tem as duas funções em um equipamento só. Então o transmissor coloca lá nesse equipamento uma onda digital, né? O sinal digital quadradinho lá entre zeros e uns. E esse equipamento, né, o modulador, ele vai converter o que era digital num sinal analógico e colocar no meio de transmissão analógico, num canal analógico. E o demodulador vai fazer o processo inverso, vai tentar recuperar os dados que vieram em meio analógico, no canal analógico, e recriar a onda digital lá dentro, lá para o receptor. Os meios de transmissão eles podem ser organizados em duas categorias, né? Os meios de transmissão guiados e não guiados. Então a gente tem como meio guiados tudo que é um cabo, um tipo de cabo, um fio, né? Então, por exemplo, o mais popular, o mais conhecido, o mais utilizado de todos, a gente tem o par trançado, né? O famoso cabo de rede, ou categoria 5, né? O cabo UTP categoria 5. A gente pode ter também como meio de transmissão as linhas de transmissão, né? Esses fios aí que a gente tem, os cabos que a gente tem vindo de onde a energia é gerada até chegar nas cidades. Então, esses cabos eles podem ser usados também para transmissão de dados. A gente tem também aí a fibra ótica, que é o meio mais utilizado hoje, o mais comum, é o mais eficiente, e acaba tendo um custo menor porque, por exemplo, quando chove, que caem raios, então acaba que ela protege os equipamentos que ela interliga, né? Se cair um raio num determinado local, num determinado equipamento, esse cabo não vai transmitir energia elétrica ou o raio, né? A energia do raio para atingir os demais equipamentos. E a gente tem também o cabo coaxial, né? Esse cabinho que é muito comum nas antenas de TV, mas que também é utilizado para comunicação de dados. E dos meios não guiados a gente já conhece muito bem. Dados móveis, né? A rede celular e o Wi-Fi são enlaces de rádio. Ou são ondas de rádio que transmitem informações. Os canais de comunicação eles podem ser divididos em faixas de frequência diferentes. E é o que a gente chama de multiplexação, né? Quando você utiliza um único meio de transmissão dividido em partes diferentes para comunicar coisas diferentes. Então, cada meio de transmissão, cada canal de transmissão tem suas limitações físicas, né? A linha telefônica, o par trançado, a fibra ótica, né? Então, uma banda é uma faixa de frequências, né? Então, cada canal, né, cada meio de transmissão, ele suporta ali uma determinada faixa de frequência, né, da onda que ele consegue transportar, né? Então, isso é o que a gente chama de banda, né? A largura de banda é a diferença entre a frequência mínima e a frequência máxima que esse meio suporta, né? E dividir em faixas de frequência no mesmo meio de transmissão é o que a gente chama de multiplexação. A gente tem aqui um meio de transmissão qualquer, meio de transmissão A, que é capaz de transmitir de 300 a 800 Hz. Então a largura de banda desse meio de transmissão é de 500 Hz. Já aqui no exemplo B, né, a faixa B, eu tenho de 1200 Hz a 1600 Hz. A diferença aí dessas faixas de frequência dá
400 Hz. Então eu posso dizer que o canal A, aí, a faixa A, tem uma largura de banda maior do que a faixa B. Então, um exemplo prático disso, um tipo comum de se encontrar essa técnica, observar essa ideia de largura de banda, de multiplexação, são os serviços de internet do tipo ADSL, onde a gente tem aí um único meio de transmissão, no caso a linha telefônica, o cabo de linha telefônica, e a gente tem dois tipos de uso para esse mesmo canal. A linha telefônica, né, você pode usar o telefone normalmente, e também tem a transmissão de dados aí via a conexão com a internet, utilizando esse modem, né? Então tem esse equipamentozinho branco aí no meio, que é o splitter, né? Ele faz essa divisão de faixas de frequência para uso de voz e para uso de dados. Simbolizando aí o cabo, né, o fio do telefone, a gente tem esse duto preto aí, né? Então nesse duto preto, aí a gente tem uma banda, né, maior que 400 Hz. Então eu vou pegar várias faixas de frequência e separar para coisas diferentes. Para a voz, né, a banda de voz, está ali limitada entre 400 Hz e 4000 Hz, né? Então isso quer dizer o seguinte, que para a voz eu vou usar frequências de 400 a 4000 Hz, que está dentro ali do intervalo que a gente escuta, né? Então essa largura de banda aí atende à necessidade de comunicação por som, né? Por voz, tá? E aí a gente tem uma segunda banda que é reservada para upload, né, que está reservado ali de 25 a 160 kHz. Então, esse trecho aí vai ser reservado apenas para transmissão de dados, né, para fazer o envio de dados do modem para a internet. E ao contrário, né, para fazer download, a gente vai ter outra faixa outra banda reservada, outra faixa de frequência reservada, que vai, no caso aí, de 240 kHz a 1500 kHz, né? Então, assim, a gente tem um único canal, né, um único meio de transmissão utilizado para com três objetivos, né? Então é isso por hoje, pessoal. Então tá aí a referência, o livro do Fernando Veloso, e tem aí o capítulo 11, que tem todo esse conteúdo aí que eu coloquei para vocês. Então, até a próxima.